Olá, boa noite a todos. Pontualmente, 7h30, estamos começando a cerimônia de entrega da Comenda Barão do Cerro Azul. Eu só gostaria de avisar que eu vou tirar a máscara aqui, porque a gente já está aguardando todo o distanciamento, e o Eduardo, que está aqui nos ajudando, a cada troca de fala, ele vai vir higienizar. Então, com licença, para que a gente possa conduzir de uma melhor forma. Eu sou Eduardo Jaime, vice-presidente da Associação Comercial do Paraná, e hoje, a convite do nosso presidente, vou fazer a condução desse evento com todos vocês. Iniciamos agora a cerimônia de entrega da Comenda Barão do Cerro Azul. Nós, membros da Associação Comercial do Paraná, temos a honra de conceder neste ano a Comenda Barão do Cerro Azul ao historiador e produtor do filme Preço da Paz, Maurício Appel. Hoje estamos promovendo esse evento híbrido. Na verdade, a gente está fazendo uma transmissão online e com um público bastante reduzido aqui na sede da Associação Comercial do Paraná. Agradecemos a todos que estão nos assistindo e também a presença do nosso presidente Camilo Turmina, do homenageado da noite Maurício Appel, do nosso vice-governador Darcy Piana, do nosso ex-presidente Adson Ackel, de todos os vice-presidentes e conselheiros da Associação Comercial do Paraná. Convido a nossa amiga Dislene Freitas, que coordena o Conselho de Cultura, para a sua fala sobre cultura. Por favor. Boa noite. Dos 3 minutos que disponho, naturalmente, o primeiro deles dedico a Ildefonso, Ildefonso Pereira Correia, pois hoje é 6 de agosto, a data que comemoramos 175 anos do seu nascimento. No sábado, dia 8, nós comemoraremos 132 anos do título que o consagrou como Barão do Cerro Azul. Visionário, precursor, líder, representante dos ideais e sonhos de sua geração, que desejou desenvolver o Estado do Paraná diante do Brasil e do mundo. Conhecer e compreender a sua trajetória, a sua postura diante da vida, é fundamental. Ele é um exemplo como cidadão, como empreendedor, como entusiasta das relações do comércio. Desvendar os cenários para os novos negócios era uma das suas múltiplas habilidades. No ano de 2020, nós, integrantes da Associação Comercial do Paraná, completamos e também contemplamos 130 anos de fundação. Mais um feito que agradecemos a Ildefonso Pereira Correia, como fundador e seu primeiro presidente. A ACP agrega pessoas e ideais de diversos segmentos de atuação. Por vocação, comercializar é a nossa forma de contribuir. É atividade essencial, constante e perene em todos os ciclos da humanidade. Compreender as necessidades, as vontades e os desejos de consumo são inerentes ao nosso trabalho. Uma das prerrogativas como associados é a participação voluntária e direta no desenvolvimento da sociedade em todos os âmbitos da vida. Diante das profundas transformações trazidas pela pandemia, cá estamos, na gestão Camilo Turmina, a nos reinventar e a construir novas realidades. E nesse mundo que se apresenta, me dedico a falar de Maurício Appel. Somente um ousado sabe falar de um outro ousado com maestria. Através do teu olhar, dos anos de estudos e preparação, tivemos a honra de conhecer uma obra de superprodução do audiovisual, com um elenco primoroso, um épico premiado. Através da tua narrativa, a memória de uma das mais complexas circunstâncias da história do Paraná, do Brasil, foram trazidas por você. O fim do Império, o início da República,
a tempestuosa e sangrenta Revolução Federalista. Foram retratados no filme O Preço da Paz. É um precioso presente, um extraordinário produto cultural que nos representa. O resgate da participação e do legado de Ildefonso Pereira Correia, como um dedicado paranaense, brasileiro participativo, cidadão de transformação no mundo. Graças ao filme O Preço da Paz, em 2008, Ildefonso Pereira Correia, Barão do Cerro Azul, foi reconhecido e inserido no livro dos Heróis da Pátria. Até o presente momento, é o único paranaense. Teu trabalho, tua obra, é capital e patrimônio pertencente ao Brasil. Fonte de inspiração e realização para muitos, e principalmente para a nova geração de empreendedores do Paraná. Empreendedores do Paraná é um projeto da CP iniciado em 2012, que a partir de hoje, Maurício, tem você como primeiro exemplo. Como alguém que superou todas as dificuldades para realizar o que acreditava. Empreendedores do Paraná inicia uma série de diálogos e narrativas com quem empreende no Paraná, nos mais diversos segmentos de atuação, para a profusão das comunidades de negócios. A cultura e o turismo são os grandes negócios do século XXI. Que saibamos conjuntamente realizar as mudanças necessárias, que saibamos tecer as novas narrativas para o mundo, que saibamos fortalecer a nossa identidade como paranaenses, tanto para os nascidos e também para os estabelecidos no território que chamamos de Paraná. Há muito trabalho pela frente e nós temos um exemplo da sua inspiração. Na próxima terça-feira, na Câmara Municipal, no qual Ildefonso também foi presidente, será votada para o ano de 2021 a Semana Barão do Cerro Azul, para que possamos impingir esse espírito de buscar soluções. Nós temos a honra, Maurício, de te agradecer, te reconhecer e te homenagear. Boa noite. Vice-governador Darcy Piana, aqui representando o nosso governo do estado do Paraná, os nossos secretários municipais, José Luiz da Costa Taborda Rauen, presidente do Instituto da Previdência do município de Curitiba, presidente da URBS, Ogenir Pedro Maia Neto, representando a Prefeitura Municipal de Curitiba. Cumprimento também a Gabriela Franco Berger Appel, esposa do nosso homenageado, Maurício Appel, que com grande orgulho hoje estamos falando da Comenda Barão do Cerro Azul. Vice-presidentes, ex-presidente Ardson Ackel, aliás, presidente Ardson Ackel, que foi o criador desta comenda na sua gestão há longos 24 anos atrás. O propósito desta comenda é sempre destacar um paranaense relevante da nossa sociedade em reverência ao Barão do Cerro Azul. Aqui já nós homenageamos muitas pessoas. Todos os anos homenageamos alguém. Um grande empresário, Aníbal Tacla, foi homenageado recentemente. Um jurista passou por aqui também, o Sérgio Moro. O prefeito, o gestor público, Rafael Greca. E hoje, a grata alegria de poder homenagear o cineasta amigo Maurício Appel.
em nome de toda esta nossa diretoria, nós o destacamos pelos grandes feitos. Posso dizer que temos no Barão o nosso patrono do comércio do Paraná, pelo seu trabalho. A produção imaculada do filme O Preço da Paz permitiu que os deputados estaduais à época observassem e vissem com carinho a obra produzida. E assim declinaram em tornar o Barão no patrono do comércio do Paraná. Como também já o prefeito, então, Jaime Lerner, lá em 1972, o tinha tornado o patrono do comércio de Curitiba. Então, somos extremamente gratos que o nosso presidente e fundador desta instituição galgou uma homenagem perene que nós sempre faremos. Todos os anos temos enaltecido o trabalho dele por ocasião do Dia do Comerciante e agora, no seu aniversário, logo na sequência, também com a Comenda Barão do Cerro Azul. Neste momento, eu vou registrar 3 pandemias da história. A que vivemos hoje é singular. Nós nunca tínhamos passado por isso. Aí alguém me disse, poxa Camilo, logo na gestão desta diretoria tinha que vir uma pandemia junto. Falei, olha, eu fui talhado na dificuldade. Então, para mim, é natural, normal. E em pandemia, nós não sabemos como é uma gestão de uma pandemia, tudo é novidade. Nós abrimos, nós fechamos, nós decretamos, nós nos encolhemos, nos enfiamos em casa, daí saímos. Gente, é um momento de pandemia mesmo. Eu diria pandemônio. É muito difícil conviver com tanta ansiedade. E as últimas, a segunda vez que fechamos as portas desse comércio, nós percebemos que daqui a pouco nós íamos só ter 3 categorias de profissionais: o repositor de supermercado, o atendente de posto de gasolina, o frentista e o atendente de farmácia. Só tinha 3 produtos essenciais, o resto tudo periféricos. Foi uma pandemia. Está aqui o nosso presidente da FEComércio, companheiro Darcy Piana, que sabe o quanto que os pequenos lojistas sofrem, porque atrás daquele CNPJ tem um CPF dele, da família, da mulher, normalmente. São pequenos empreendedores, e para cada CNPJ desse tem 10 CPFs que precisam daquele emprego. Nós temos sofrido na carne, Darcy Piana, nosso governador hoje presente. Temos sentido a dificuldade, e como todos precisaram de dinheiro, nem os bancos oficiais conseguiram dar conta do recado. É muita demanda para tanta dificuldade. Quem sabe as grandes redes não sofram tanto. Alguns perderão um pouco do potencial da sua ação, mas ninguém quebra. Agora o pequeno quebra. E o que dizer dos colégios, principalmente ensino infantil, empresas de eventos, turismo, tudo que era glorioso, maravilhoso, ficou para trás. Não existe mais. Mas, felizmente, meu vice-governador Darcy Piana, meu presidente da FEComércio, o governo tomou uma atitude incrível. Permitiu que suspendêssemos o contrato de trabalho. E já lá se vão 4 meses. Ah, você pode reduzir a jornada de trabalho. Fizemos isso aqui na nossa casa. Tivemos que cortar na pele. Olha, tu vai trabalhar menos, eu vou ter que te pagar menos. Mas eu tenho que manter a instituição funcionando. Então, tudo isso veio de encontro para enfrentar esta pandemia. É uma pandemia que tem nos custado muito. Muito sono e certamente nem se fala em riqueza. Mas é o momento de vivermos economia e saúde em paralelo
e tocarmos o barco. Mas eu quero voltar no tempo, falei de 3 pandemias, quando aqui, presidente Ardson, passou o Zacarias de Paula Xavier, o presidente da CP, que encarou a gripe espanhola, a época para ele foi muito mais difícil. Tinha a guerra do contestado, uma despesa impagável que o governo do estado tinha que honrar. Aumento de tributos, surgiu ali o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, e mais novos impostos. Ele teve que escrever aos deputados e dizer: nós não podemos pagar, a sociedade não aguenta pagar. E pior, o Estado devia 6 produto interno bruto naquele período. E o Zacarias de Paula Xavier trouxe a associação até nós. Passou por uma grande pandemia, também se fechou bares, teatro, cinema, também o lazer ficou de lado. E passamos por 1918. E daí, voltando mais à história, foi o seu filme que trouxe essa pandemia, a pandemia da bala, da espada, que ele, o nosso grande herói, o Barão do Cerro Azul, soube fazer um enfrentamento certo, pagou o preço da paz. Mas os revoltosos, a Revolução Federalista não engoliu Curitiba, a respeitou, custou caro, teve que pagar esta paz. Mas estamos aqui hoje. Ele nos defendeu, não tivemos derramamento de sangue de curitibanos, de paranaenses. E a história nos permite hoje te homenagear por recuperar com tão brilhante efeitos, um trabalho primoroso para retratar aquela realidade que vem até os nossos dias. Porque quando falo do contestado, não sei nada, são letras mortas, mas o seu filme trouxe vida, e nós conseguimos transformar esse nosso presidente num herói nacional, mas mais do que nunca, para todos que estão aqui, ele é o nosso patrono do comércio de Curitiba e do Paraná. Em nome de toda essa diretoria, Comendador Maurício Apel, nós homenageamos e credenciamos a nossa história de 130 anos, também o seu árduo trabalho, e muito bem você me relatou as dificuldades que passou por empreender esse presente que você nos trouxe ao Paraná, Curitiba e ao Brasil. E esse filme ainda vai ser passado em inglês no mundo todo, seguramente. Em nome de toda essa diretoria, aceite e considere-se a partir deste momento o nosso novo comendador, Barão do Cerro Azul, Maurício Apel. Dando continuidade à solenidade, apresentamos o currículo do homenageado deste ano, Maurício Apel. Maurício nasceu em 1964, em Curitiba, onde desde cedo se interessou pela cultura e a memória da cidade. Desde a infância, seu interesse foi sobre o cotidiano dos imigrantes, a maneira de se ganhar a vida em outros tempos e histórias sobre Maria Polenta, Enedina Alves Marques, Poti Lazarotto, João Turim, Maria Bueno, em especial o Barão do Cerro Azul. Histórias essas que inspiraram o desejo que todos conhecessem Curitiba, tal como ele a conhecia, bem como projetos que tomaram forma e ocuparam espaços importantes no cenário cultural da capital paranaense. Na juventude, defendeu a comunidade Tomás Coelho, composta por colonos poloneses, durante a desapropriação de seus moradores para a construção da barragem de Passaúna, em Araucária. Episódio que despertou outro interesse nele, as casas de tronco de imigrantes poloneses, que o levou a participar de um curso de restauração de madeira na Polônia.
Em 1980, o Grupo Escoteiro Marechal Rondon necessitava de casas diferenciadas para sua sede. Então, auxiliou Romão Wachowski, é isso, Maurício? Wachowski? Auxiliou Romão Wachowski a negociar e transferir 7 unidades casas de tronco da colônia Tomás Coelho para o bosque do Papa João Paulo II. Apesar da graduação em Direito, a partir de 1993, passou a dedicar-se a produções audiovisuais, como comerciais, documentários e curtas-metragens. Em 1996, iniciou a produção executiva do filme em que contaria a história do Barão do Cerro Azul, O Preço da Paz. Contando com uma trilha sonora executada pela Orquestra Sinfônica de Berlim, além de uma equipe de roteiro, direção e atuação impecáveis, o trabalho foi reconhecido nacionalmente através da premiação de melhor filme e melhor direção de arte e montagem no Festival de Gramado em 2003. Em outubro do mesmo ano, realiza a avant-première do filme no Teatro Guaíra, em parceria com a Associação Comercial do Paraná, com bilheteria destinada ao Hospital de Clínicas. Logo em janeiro de 2004, o filme O Preço da Paz conquista o troféu Barroco de melhor filme no Festival de Tiradentes. Por conta da obra cinematográfica e de seus esforços, em dezembro de 2008, é sancionada a Lei 11.863, que inscreveu o nome de Delfonso Pereira Correia, o Barão do Cerro Azul, no livro dos Heróis da Pátria, sendo o único paranaense a ser reconhecido como herói nacional. Em 2008, passou a focar no trabalho do artista plástico João Turim, iniciando um projeto de resgate das obras e da memória do escultor paranaense, através da produção e fundição de peças, incluindo exposições do acervo em espaços artísticos pelo Brasil. Maurício Apel continua a produzir e contribuir para a propagação e preservação da cultura paranaense. Atualmente se dedica à comercialização de peças de antiguidade, à divulgação da memória de Delfonso Pereira Correia, o nosso Barão do Cerro Azul, assim como da vida e obra do escultor João Turim. Convidamos nesse momento o nosso homenageado Maurício Apel para receber a comenda Barão do Cerro Azul das mãos do nosso presidente da Associação Comercial do Paraná, Camilo Turmina. Convidamos também o nosso vice-governador Darcy Piana para fazer a entrega em conjunto com o presidente. A leitura dos dizeres da comenda. A Associação Comercial do Paraná, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido para a preservação da memória de uma das mais importantes passagens da história do Paraná, concede a comenda do Barão do Cerro Azul 2020 a Maurício Apel, historiador e produtor do filme O Preço da Paz. Exaltamos na pessoa do homenageado a firmeza dos valores democráticos e republicanos inspirados no legado histórico e humanístico de Delfonso Pereira Correia, fundador dessa entidade e herói nacional. Gislene, por favor, venha entregar o ramalhete de flores à senhora Gabriela Apel, por gentileza, esposa do homenageado. Maurício, a palavra é sua. Cervantes, na sua obra Dom Quixote, menciona que é preferível a estrada do que a estalagem, o caminho a percorrer do que a vergonha de não ter tentado. Quantos caminhos, quantas subidas e descidas, quantas trilhas, quantas vivências. Meu vice-governador, meu presidente da querida FEComércio, meu presidente Camilo, eu cheguei aqui. Não esperava isso. Não esperava.
Isso é muito maior do que o prêmio de Gramado, muito maior, porque a maior dificuldade é ser reconhecido na própria terra. Ser produtor cultural neste país é muito difícil, é muito CPF para ser protegido, não é fácil. E aí vem o Barão do Cerro Azul, que nos ensinava e nos ensina. A cada crise eu pensava como o Ilde Afonso, como o Ilde reagiria. Ele teve que negociar não só a porta dos comércios, mas o dinheiro circulante, para não ser saqueado, a vida das pessoas, a vida das famílias, das filhas, principalmente das famílias curitibanas e da sua própria família. Ele dizia: façam o que vocês mais sabem fazer. Negociem, renegociem, negociem de novo, falem de novo, conversem de novo, abram a porta de novo, né? Barão era formado em humanidades e muito diferente dos tipos de hoje. Era onde havia um bolsão de pobreza. Lá ele ia conhecer os imigrantes que geralmente faziam parte desses bolsões de pobreza, não estavam acostumados alguns ao capitalismo, como os poloneses, né, os de origem austro-húngaro. E lá ele formava uma empresa, que era uma serraria, que era um engenho de erva mate, que era a sua impressora paranaense empregando essas pessoas, que era a primeira agência de publicidade e propaganda do Paraná, que ele fez para divulgar o erva mate. O Barão foi o primeiro cara a fazer a feira de Hanover. A feira de Hanover, sair de navio a vapor daqui e ir lá fazer a feira de Hanover. Nossa, quantas atitudes, quanto desespero, quanta narrativa. A baronesa, a dona Coca, Maria José Correia, prima do Barão e irmã do Dr. Leocádio Correia, médico de Paranaguá, a baronesa fez uma carta de desabafo ao Barão de Ladário, uma espécie de ministro-chefe da Casa Civil, em 1895, 1 ano e 4 meses depois da morte de Ilde Afonso. E essa carta, num dos seus últimos parágrafos, diz mais ou menos assim: haverá um dia quem se incumba de dar à América, para excremento desta geração, uma pintura fiel e minuciosa dos incríveis sucessos aqui ocorridos, se é que possamos chamar de incríveis sucessos todos os males de uma revolução capaz de indignar os mais indiferentes dos indiferentes dos homens. Ela escreveu isso um ano e pouco antes de inventar o cinema. Haverá o dia quem se incumba. Eu não sabia que a incumbência era minha. Quando eu me vi entrando aos 7 anos numa litorina e minha avó me contou, naquela viagem, aqui morreu um homem. E aquilo me chocou profundamente, porque era o local que tinha morrido um homem e minha mãe completava a história. E cada vez que eu descia com os escoteiros, eu contava para eles a história do Barão, que eles também não sabiam. E eu descia com os amigos da escola, eu recontava a história. Num raro momento, eu sou depressivo, num grande momento de depressão na minha vida, eu disse: eu vou fazer alguma coisa que eu gosto, vou começar a fazer cinema. Comecei a fazer curtas metragens e a equipe disse assim: Doutor Maurício, odeio que me chamem de doutor, Doutor Maurício, o senhor precisa fazer um longa. Quanto custa? 100 mil reais? Não, é mais de 1 milhão. Vocês estão loucos. E daí provocaram, porque os curtas tinham feito certo sucesso, os curtas estão no YouTube também. Tinha feito Curitiba, a lenda das cataratas do Rio Iguaçu,
Um adendo aqui: 75% das crianças de Foz do Iguaçu não conhecem as cataratas porque não tem dinheiro para pagar o ônibus nem a entrada. É só um adendo. O tamanho é a crueldade. Então o senhor tem que fazer um filme, voltando. O senhor tem que fazer um filme. Imediatamente me veio na cabeça e disse, me veio os tempos de Marumbi na cabeça. Temos que fazer Barão do Cerro Azul. Dona Lilian Vargas espantou-se e disse assim, mas doutor Maurício, o Túlio tem um livro. No dia seguinte recebo o livro com dedicatória do inesquecível Túlio Vargas. E li na mesma noite aquele livro. Quando li o livro, visualizava as locações. Daquele dia, de 1995, de lá para cá eu nunca parei de fazer o filme. Às vezes eu falo, chega de contar essa história, e a história vem me contar de novo, e vem alguém me lembrar do meu currículo, né? E a história me chama novamente para contar ela de novo. Não foram fáceis. Pena que o Eduardo Pimentel não veio, porque eu ia contar a façanha do Paulo Pimentel. A Copel resolveu apoiar a ideia, $1.180.000 para um produtor. O Ney Braga não queria que contasse a história. Não, essa história não precisa ser contada. E o Paulo Pimentel, já com o seu jeito mais despojado, interior de São Paulo, disse, ora Ney, o que é isso? Não se prenda a essas entranhas do passado, essa história tem que vir a público. Você tem medo da história? Foi uma risada só na reunião do conselho. O Ney Braga foi voto vencido e todos concordaram em dar para esse produtor $1.180.000 na época, que ficaram por muito tempo aplicados até podermos fazer um filme. Eu fazendo esse filme, eu me sinto realizado como cineasta. Cineasta é o papel que eu encarnei. Eu nunca fiz nenhum curso de cinema. Eu sou completamente autodidata, nunca fiz curso de roteiro, de fotografia. Eu sou um observador. Mas uma coisa que eu nunca gostei e me realizou é ser advogado. E esse filme me realizou como advogado. Porque eu consegui colocar 100 anos depois, mais de 100 anos depois da sua morte, da morte de várias pessoas, uma geração inteira para julgamento da memória dessas pessoas. Cada vez que se exibe o filme, eles são julgados, heróis ou traidores. Essa foi uma realização impagável. E nas últimas semanas, quando o Camilo me ligou dizendo da homenagem, eu disse, acho que não vai dar certo, mas muito obrigado, né? Não sei se vão concordar com o meu nome. Eu me sinto realizado como outra profissão, a de vendedor, a de comerciante, porque eu não sou nada mais do que um vendedor de sonhos. Eu não sou nada mais do que pegar um maço de folha de papel e dizer, olhe, isso aqui vai se tornar um filme. Tem 110 páginas, são 110 minutos de história. Ele vai se tornar um filme que vai contar a maior história do Paraná. Me sinto então vendedor, né? Confrade desta casa do Barão. Me sinto vendedor e continuo vendendo a história para que outras histórias sejam contadas. Não só esta história do Paraná, para que outras histórias possam vir a público. É preciso se apoiar a educação, é preciso se apoiar a cultura. A situação nacional da cultura é uma lástima. É uma lástima. A Cinemateca Nacional correndo o risco de ser fechada ou de pegar fogo é uma lástima. Sei que se o Barão estivesse aqui hoje, ele nos deixaria um pouco mais de amor à terra, de amor à vida, deixaria aquela consciência de sempre, de aprender tudo que o tempo nos tem deixado. Mas ele deixaria também aquele sentimento de buscar a resposta dentro da gente, perto da gente, para encontrar a saída.
essa pandemia passará, né? Quando Deus quer, o homem sonha e a obra se realiza. Foi assim que foi feito. Carrego comigo, a partir de hoje, a força e a coragem da nobre Associação Comercial do Paraná, como diria o Barão do Cerro Azul. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigado, Maurício. Muito bom essa história. E o Rafael Greca veio, presidente, mas através de um vídeo que ele mandou. Então a gente vai ver a mensagem dele para o Maurício. Dentre todas as pessoas que a Associação Comercial do Paraná poderia distinguir com a comenda Barão do Cerro Azul para celebrar a perpétua memória de Ildefonso Pereira Correia, certamente o produtor cultural e meu dileto amigo Maurício Appel é um dos mais indicados. Porque foi o Maurício quem tomou como tarefa toda sua a perpetuação da memória do Barão através da filmagem do romance de Túlio Vargas, O Preço da Paz. A produção todos nós conhecemos, um esplêndido filme com trilha sonora feita pela Sinfônica de Berlim, com atores renomados como Erson Capri, Lima Duarte e Júlia Gann, e com tomadas extraordinárias, como a notável tomada do luto da baronesa em oração diante da imagem de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, no alvorecer entre os vitrais da manhã triste de 24 de maio, dentro da nossa catedral. O Maurício Appel espiritualmente é ligado à figura do Barão do Cerro Azul. E essa ligação espiritual desse curitibinha entusiasmado, desse jovem produtor cultural, desse dinâmico empreendedor e empresário, lhe distingue com todas as letras, com todas as cores, para ser o próximo agraciado com a medalha Barão do Cerro Azul. Eu estaria aí, fosse um ano normal, ao lado de vocês, numa cerimônia reunindo o que há de melhor da sociedade produtiva curitibana para a entrega da comenda. Mas sendo a cautela sanitária o principal motivo de nós mantermos o distanciamento social e o afastamento, eu envio o meu abraço e o meu coração desde o Palácio 29 de Março para o distinguido presidente da Associação Comercial do Paraná, Camilo Turmina, para os seus pares da diretoria e do conselho da Egrégia Associação e para o novo comendador, Barão do Cerro Azul. Viva Maurício Appel, longa vida à Associação Comercial do Paraná, e que a trajetória do Barão do Cerro Azul seja sempre motivadora, de um ânimo forte, de uma esperança certa, de uma vontade determinada de sermos todos nós mais fortes do que as dificuldades. Boa noite a todos. Cumprimentando o nosso presidente, amigo pessoal, Camilo Turmina, cumprimentando também o nosso Maurício Appel, homenageado desta noite, cumprimentar o nosso Áquio, o nosso ex-presidente da Associação Comercial, cumprimento a todos aqui presentes. E eu quero ser breve, mas não posso deixar de fazer algum comentário. Vocês já imaginaram o seu presidente da Federação do Comércio dentro da Casa do Comércio, Associação Comercial, e não falar de comércio, complementando aquilo que disse o nosso Camilo Turmina, com relação das dificuldades que nós estamos tendo. Eu queria memorizar um pouco, e veja bem, não sou criança, sou mais velho do que ele, apesar de que ele não tem cabelo e eu ainda tenho um pouco. Quando a minha mãe falava, quando a minha avó
do falecido vô vinha lá de Carazinho, do Rio Grande do Sul, para a Lagoa Vermelha, e comentavam das dificuldades que passaram na Europa antes de chegar a esse país, das dificuldades que passaram aqui para começar a vida, num país imenso, no interior, com árvores para derrubar, para poder fazer plantar. E depois comentários da guerra de 14 na Europa, daqueles que vieram depois, com os descendentes que já vieram numa segunda leva, e depois da guerra de 45. Então, quando se via minha avó contar de que muitas vezes 3 ou 4 batatas inglesas, ou seja, a nossa batatinha ou cartoffoli, como dizem os italianos, dentro de uma panela de água fervente para fazer uma sopa. E que a comida que existia, aquelas 5 ou 6 batatas, e que só podia comer batata quem trabalhasse. Quem não trabalhava no serviço pesado tinha que comer só o caldo com pedaços de pão. Então, vocês imaginem uma criança de 7, 8, 9, 10 anos escutar isso. E a gente não acreditava. E anos depois você se lembra desses fatos, e é difícil de você entender e acreditar. Como eu falo para minha filha hoje das dificuldades que a gente teve para chegar até aqui, ela diz: pai, para de falar, porque ninguém vai acreditar no senhor. E eu faço aqui uma pergunta: quem vai acreditar na gente daqui 20, 30 anos, os nossos netos, filhos, quando contarem dessa pandemia e daquilo que nós estamos passando hoje, num momento, no século XXI? Não passa pela nossa cabeça de que a ciência de hoje, com toda a estrutura que tem, não tenha encontrado até hoje uma solução com a rapidez necessária dessa história que passa pelo mundo inteiro. E o comércio paga caro por isso, porque junto com o turismo e serviços, nós não deixamos de ser serviço também, está pagando muito caro por tudo isso, pela falta de circulação das pessoas, pela falta de recursos, pela falta de mão de obra dessa gente que está perdendo o emprego, e vai ficar muito pior ainda, porque na medida em que acabar os incentivos que foram citados aqui pelo Camilo, para não memorizar tudo isso, essa gente vai ser mandada embora, grande parte. Nós vamos trocar aquele que ganhava 20 por um de 10, nós vamos trocar aquele de 10 por um de 5, vai diminuir o valor da circulação do dinheiro, vamos comprar menos das fábricas como comerciantes, as fábricas vão produzir menos, vai subir o custo operacional, vai subir o preço, com menos dinheiro no mercado, vai ser muito difícil. Mas a gente tem que tirar disso uma lição. E essa lição a gente está fazendo em conjunto, numa discussão séria, responsável, junto com as nossas confederações nacionais, essa briga constante, diária que a gente tem com o governo federal, dentro do governo, que hoje também estou do lado de lá, como a gente diz na história, de fazer com que saiam os recursos do governo. E eu quero citar algumas coisas que foram citadas ontem, numa reunião que nós tivemos com o comércio do Paraná, da onde nós mencionamos, eu vou citar 2 assuntos para não ficar muito longe essa conversa aqui. O SEBRAE, por exemplo, que tinha que depositar para o governo federal 50% durante 90 dias dos seus recursos que ele recebe de nós empresários, para o caixa do governo, como aconteceu com outros sistemas estes, com todos os demais. O SEBRAE, de tanta conversa que a gente teve, de tanta pressão que a gente fez, a gente conseguiu convencer o governo de que, em vez de ele depositar para o governo, ele depositasse disso numa conta vinculada, para que aquilo pudesse retornar ao mercado através de juros mais baratos, uma maneira de um fundo garantidor, que essa brincadeira trouxe ao mercado 7,9 bilhões de recursos para ser emprestado do FONAP, o FONAMP, como exatamente o segundo nome desse processo todo. Outro fato relevante que a gente tem que mencionar aqui, dentro do nosso Estado,
E vocês sabem que eu sou presidente do Conselho do SEBRAE, por isso eu estou citando tudo isso, porque eu estive em Brasília várias vezes com o nosso Mélis e com o presidente do Conselho do SEBRAE Nacional, que por coincidência é o presidente da nossa Confederação do Comércio, nosso Roberto Tados. Então, me permitia a possibilidade de, como vice daqui, ajudar a pressionar essa forma toda, e a gente conseguiu fazer com que o SEBRAE Nacional nos colocasse 20 milhões. Fomos ao governo do Estado com mais 20, o nosso governador Ratinho Júnior conseguiu. Fomos às nossas cooperativas de crédito, da onde tem uma aqui dentro dessa casa, no nosso térreo daqui, foi colocado mais 10 milhões, ou seja, 50 milhões, que num fundo garantidor transforma isso em mais 500 milhões de recursos que foram colocados à disposição dos pequenos empresários do Paraná, de R$1.000 até 200 mil, permitindo com que a gente pudesse ter um fôlego para a nossa gente. Segunda-feira, o SEBRAE assina um compromisso com a Prefeitura de Curitiba, lá na Câmara de Vereadores. Espero que até amanhã esteja aprovado todo o projeto de recuperação da capital do Paraná. O nosso prefeito foi convencido, mais uma vez, de colocar mais 20 milhões que possibilitam a cidade de Curitiba ter 200 milhões de empréstimos a juros reduzidos, que eu não vou citar o valor aqui, porque vai que daqui a pouco a Câmara mude de valores, mas que a gente está fazendo esse trabalho no sentido de ajudar o nosso comércio para que a gente tenha o respiro necessário para dar continuidade a tudo aquilo que a gente é o responsável por esse processo, junto com a CP, junto com as outras instituições que defendem o comércio e o serviço no Paraná. Mas eu não vim aqui para falar disso, eu vim aqui para falar para o nosso Maurício, por esse trabalho incansável. E eu me sinto um pouco vaidoso hoje aqui, com a minha vaidade, que é muito pequena, mas com muito orgulho, eu não posso esquecer e deixar de mencionar aqui, no dia que ele esteve conosco lá na Federação do Comércio, batendo na porta, como ele disse, buscando recurso para poder terminar esse nosso filme Preço da Paz. E com respeito com a nossa associação comercial, na época, aquela senhora que era presidente aqui, a Vani Lompe, não é isso? A gente fez um acordo e sobrou para o Piana de novo falar com o governador Requião para tomar um dinheiro dele da junta comercial. Como sempre, o Piana. Os outros estavam brigados com ele, sobrava para mim, e eu fui lá e conseguimos tirar um recurso da junta comercial. E eu queria aqui dizer a vocês que sobrou para a Federação do Comércio, no acordo, 500 DVD desse filme, que a gente fez aquilo que eu não sabia, viu? Porque, primeiro, não sou nascido no Paraná, lamento muito, trabalho muito pela cultura, porque eu acho que a gente precisa fazer mais ainda. Esse Estado precisa mostrar um pouco daquilo que ele tem, da sua história, porque eu vim da terra do Contestado de Palmas e nunca ouvi falar em Contestado na cidade de Palmas durante 7 anos, ginásio científico, que serviu o glorioso Exército Brasileiro lá, e vim saber de Contestado aqui na capital. E também vim saber do nosso comendador, presidente dessa casa, herói paranaense nacional, quer dizer, aqui na capital, já com 21 ou 22 anos de idade. Quer dizer, então, orgulho de estar aqui hoje, de poder ter ajudado uma pequena parcela, porque o resto foi de trabalho desse incansável batalhador cultural que está aqui na nossa frente. E aqueles 500 DVDs, a gente fez um trabalho com o SESC nas escolas do Paraná, fizemos um texto histórico daí com questão do Barão do Cerro Azul e levávamos as professoras para que elas pudessem dar uma aula e depois fazer um trabalho, e a gente premiava o trabalho mais bem feito daquela escola e assim por diante. Ou seja, ajudamos a fazer um pouco da mensagem daquilo que hoje está sendo feito com muita maestria, e principalmente para o nosso Camilo, que tem batalhado aí. Eu sei do esforço que ele tem feito de ir até a serra, lá no quilômetro, e depois ir no cemitério fazer esse trabalho todo para chacoalhar
este Estado para mostrar que nós tivemos homens que lutaram pelo comércio, que não permitiram que essa cidade fosse incendiada, fosse invadida e fosse matado pessoas inocentes em função tal. E esse trabalho desse homem merece o que você está fazendo, Maurício. Então vim aqui com muito orgulho, de um paranaense de coração, dizer que o Camilo estava iluminado o dia que permitiu que você chegasse à comenda desta casa. Leve isso com certeza, e eu falo porque eu não sou daqui, sou do outro lado de lá, mas do mesmo ramo e do mesmo sentido. Leve com orgulho, porque essa gente fez uma homenagem muito merecida para você, e nós, paranaenses, com orgulho, temos que bater palmas para o Camilo e para você, pelo que você tem feito pelo nosso Estado, pela nossa querida Curitiba, como disse o nosso prefeito. Um abraço para você, muito obrigado por o que você fez pelo Paraná e pela homenagem que você fez por esse nosso comendador, que está levando o nome do Paraná, não só dentro da nossa fronteira, mas no mundo inteiro. Um abraço, muito gel, muita máscara, muito distanciamento, mas com o coração de um paranaense que soube que fez o melhor que podia ser feito pelo nosso comendador. Um abraço, obrigado a todos.